One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine. Quando eu era mais novo, eu costumava me orgulhar em ser o garotinho quieto e distante que lia livros e assistia programas dos quais a maioria dos meus colegas de classe nunca sequer haviam ouvido falar. E se houve uma coisa que teve uma influência enorme sobre a construção do meu caráter conforme eu crescia, certamente foi uma pequena série britânica de ficção científica chamada Doctor Who. E se você está assistindo esse vídeo, é provável que você já tenha ouvido falar sobre Doctor Who, ou, quem sabe, até já seja um fã. Independente das suas razões, o que eu pretendo fazer aqui é expor o porquê essa série foi e continua sendo tão importante para mim, e as razões do porquê eu acho que você deveria dar uma chance e assistir, caso não seja familiar com ela. Com isso, eu vou abordar um pouco da história e dos personagens, e então, só para terminar, eu vou eliminar cada maldito Dalek que restar! Brincadeira, brincadeira. Mas sem mais delongas, eu vou começar por fazer uma breve apresentação geral da série. Então, aguenta aí. Como eu mencionei antes, Doctor Who é uma série britânica de ficção científica, transmitida pela BBC desde 1963. Com um total somado de 38 temporadas até o presente momento, contando tanto as clássicas quanto as modernas, a série foi honrada no Guinness World Records como o programa de ficção científica mais antigo a ainda estar sendo exibido até o presente momento. E eu sei. Só de ouvir isso, talvez o seu estômago se revire e você pense consigo mesmo: eu nunca vou conseguir assistir essa série do início ao fim, então não vale a pena nem tentar. Mas calma lá. Na verdade, a maioria dos fãs modernos de Doctor Who nunca chegaram a assistir a série completa. Não só por ela ser realmente muito longa e muito antiga, com vários episódios perdidos, como também por um ponto crucial na história de Doctor Who, que eu vou abordar agora. Acontece que em 1989, após 26 temporadas, a série clássica que vinha sendo exibida desde os anos 60 foi cancelada devido ao declínio na audiência e a problemas internos de produção. E após um filme em 1996 que tentou abrir caminho para uma nova série, mas acabou sendo um fracasso, Doctor Who se perdeu nessa espécie de limbo por alguns anos, onde os fãs tiveram que se contentar apenas por ler livros, quadrinhos e ouvir audiodramas adaptando novas aventuras para os personagens. Porém, tudo isso mudou no ano de 2005, quando um antigo fã da série, o showrunner Russell T Davies, conseguiu o apoio da BBC para reviver Doctor Who e dar continuidade à série do seu jeito, o que formou uma espécie de renascença, o período moderno de Doctor Who que segue até hoje. E mesmo que você não queira assistir desse ponto em diante, confie em mim, o que não falta nessa série são ótimos pontos de entrada para novos fãs. Mesmo que você comece pela primeira temporada do período moderno, ou pela quinta, ou pela 10ª, é a sua escolha, então não precisa se preocupar em assistir mais de 60 anos de série. Mas agora que você já entendeu isso, vamos seguir em frente. Agora eu quero tocar em um ponto que, para mim, é de longe o mais importante da série: o seu protagonista titular, o Doutor.
Então apertem os cintos, porque de agora em diante as coisas vão ficar um pouco mais estranhas e confusas. Doctor Who é uma série que segue a jornada do Doutor, um extraterrestre que vive dentro de uma cabine azul, que na verdade é uma espaçonave maior por dentro e que viaja pelo tempo e pelo espaço. E se isso já é esquisito o suficiente para você, aguenta aí. Se você já buscou alguma imagem dessa série na internet, é provável que já tenha percebido como diferentes atores interpretam e já interpretaram o Doutor, com o primeiro deles sendo o veterano de 58 anos, William Hartnell, que foi escalado como o primeiro ator a interpretar o personagem, lá quando a série teve início, nos anos 60. Conforme os anos passaram, porém, a saúde do Hartnell entrou em declínio, e ele já não sentia que era capaz de lidar com os períodos difíceis de gravação que a produção da série exigia. Os produtores acabaram por encontrar, então, uma solução muito inteligente e criativa que foi capaz de garantir a longevidade da série pelos anos que se seguiram. Eles escalaram um novo ator para interpretar o Doutor, e se aproveitando das origens alienígenas do personagem, criaram assim o conceito da regeneração. Como eu mencionei antes, o Doutor é um extraterrestre. Ele é parte de uma espécie conhecida como os Senhores do Tempo, que além de serem extremamente avançados e inteligentes, também têm uma capacidade única. Quando o Senhor do Tempo se encontra gravemente ferido, limitado pela velhice e prestes a morrer, o seu corpo inicia um processo de reconstrução em que cada célula se renova completamente. Ele mantém as mesmas memórias, mas a sua aparência e até a sua personalidade mudam por completo. Isso garantiu que cada ator diferente que interpretasse o personagem pudesse dar o seu próprio toque pessoal ao Doutor, e com isso, garantiu que a série se renovasse sempre que uma nova encarnação tomava o estágio. Mas, é claro, todo o espetáculo da ficção científica e os mistérios da regeneração não teriam o mesmo efeito se nós, como audiência, fôssemos incapazes de nos afeiçoar ao personagem. Mas, se eu posso dizer algo, é que o Doutor é a maior e mais importante razão do porquê a série faz tanto sucesso e é tão boa. É difícil pôr em palavras o quanto esse personagem é tão complexo, carismático e interessante. Com 14 atores construindo um só legado por mais de 60 anos, eles foram capazes de criar um dos personagens mais importantes de toda a ficção científica. Porque eu não acho que exista outro personagem que consiga se igualar ao Doutor na sua identidade e no seu legado. Nunca vai haver alguém que consiga ser tão familiar e, ao mesmo tempo, tão misterioso, que você sinta que o conhece bem e, ao mesmo tempo, que não sabe de nada sobre ele. Alguém tão bobo, mas tão brilhante, alguém tão corajoso e tão covarde, e, mais importante, um protagonista que consegue ser tão gentil, mas também guardar muitos traumas e escuridão dentro de si. Eu honestamente seria capaz de fazer um vídeo inteiro só falando sobre o Doutor, de tão vasto e complexo que é esse personagem e a sua história. Alguém que evoluiu de um velho arrogante que roubou uma nave e fugiu de casa, para um guerreiro destemido e, por fim, um herói galáctico de proporções lendárias. Mas, para resumir, eu faço das minhas palavras as palavras do antigo showrunner Steven Moffat, que disse o seguinte: heróis são importantes. Heróis nos dizem quem nós queremos ser. Mas quando eles fizeram esse herói em particular,
Eles não o deram uma arma. Eles o deram uma chave de fenda para consertar as coisas. Eles não o deram um tanque, uma nave de guerra ou um X-Wing. Eles o deram uma caixa para a qual você pode pedir por ajuda. E eles não o deram um superpoder ou uma visão de calor, mas deram para ele um coração extra. E isso é extraordinário. Nunca vai haver um tempo onde nós não vamos precisar de um herói como o Doutor. E com certeza, é impossível falar do Doutor sem apresentar a sua companheira constante. A morte. Mas é claro que eu estou falando da TARDIS, um acrônimo para Tempo e Dimensão Relativa no Espaço. A TARDIS é a tão famosa cabine azul que você vê em praticamente qualquer coisa relacionada à série. Isso, é claro, porque ela esteve lá desde o início. Pode não parecer, mas a TARDIS é uma das naves mais poderosas do universo. E olha que ela já era praticamente uma peça de museu quando o Doutor a roubou e fugiu de seu planeta natal. Além de viajar para qualquer lugar do tempo e do espaço, a razão do porquê a TARDIS tem esse formato peculiar, na verdade, é bem interessante. A nave veio equipada com algo chamado Circuito Camaleão. Basicamente, um sistema de camuflagem que alterava a aparência externa da TARDIS para que ela se camuflasse com algo comum do período temporal ao qual ela visitasse. Isso significa, por exemplo, que se eles viajassem para a Grécia Antiga, a TARDIS poderia se tornar uma coluna de pedra. Ou, na Revolução Industrial, ela poderia se tornar um relógio, e assim por diante. Mas quando o Doutor finalmente pousou no nosso planeta nos anos 60, no início da série, o circuito camaleão da nave deu defeito e travou de uma vez, com a TARDIS assumindo a forma de uma cabine telefônica de polícia, que eram bem comuns na Grã-Bretanha durante essa época. E daí em diante, assumindo a aparência reconhecível que hoje em dia praticamente todo mundo associa com Doctor Who. Outro aspecto muito importante da série são os companheiros do Doutor. Como você pode imaginar, para um alienígena que já viveu por centenas de anos, a solidão de viajar sozinho costuma ser bem dolorosa. É por isso que desde o início, o Doutor viajou junto de companheiros e amigos, que o acompanham através de aventuras no passado, no presente e no futuro. É impossível negar a importância que esses companheiros têm para a série. Como o Doutor é um alienígena, as pessoas que o acompanham, terráqueos na maior parte, acrescentam aquele toque de humanidade na trama. De certo modo, eles são uma projeção da própria audiência, reagindo a todo o caos que cerca a vida do Doutor. Eles também costumam ser usados pelos roteiristas talentosos como ferramentas para explorar outras facetas do próprio Doutor. Seja amor, ódio, trauma e arrependimento, esses personagens humanos ajudam a ampliar a visão da audiência sobre o herói que eles acompanham. E além do mais, muitos desses companheiros memoráveis costumam ser personagens tão bem desenvolvidos quanto o próprio Doutor. E ainda que nem todos eles consigam ter o final feliz que nós desejaríamos, eles certamente deixam sua própria marca na série e ajudam a definir as diferentes eras de Doctor Who. Ok. Eu sei que esse vídeo está provavelmente bem mais longo do que deveria, mas eu não posso deixar de falar sobre mais outro aspecto extremamente importante para a série e que praticamente garantiu o seu sucesso e a sua longevidade. Eu estou falando dos monstros, dos vilões e dos vários alienígenas que povoam o universo de Doctor Who. Mesmo que você nunca tenha tido nenhum contato com a série,
Eu tenho certeza que você já deve ter visto um Dalek em algum lugar. Eles são os vilões mais populares e facilmente associáveis com Doctor Who que você vai encontrar por aí. E eu sei, olhando para eles assim, não parecem muito ameaçadores. É isso que a maioria das pessoas pensa pela primeira vez que vê um Dalek. E também costuma ser a última coisa que elas pensam. Porque esses robozinhos fofos que mais parecem um saleiro de restaurante são, na verdade, uma das criaturas mais cruéis e mortíferas do universo. Não se engane pela aparência e pela voz esquisitinha deles. Os Daleks são basicamente mini-tanques de guerra, com nazistas mutantes dentro deles. E tudo que eles querem é exterminar quaisquer outras formas de vida no universo que não sejam Dalek. Eles até podem parecer bobinhos agora, mas eu te garanto que nos anos 60, esses carinhas eram aterrorizantes e fizeram tanto sucesso ao aparecer no segundo arco da série que praticamente garantiram que ela não fosse cancelada e continuasse por muito tempo. Mas não é só de Dalek que vive o Doutor, porque essa série teve uma galeria tão criativa de monstros e de inimigos que eu sou forçado a assumir que Doctor Who me deixou com medo de praticamente tudo. Desde homens cibernéticos, o Slenderman alienígena, sombras que devoram carne, estátuas que só se movem quando não estão sendo vistas e quebram o seu pescoço se você piscar, um exército de batatas ambulantes e, é claro, quem poderia esquecer do monstro de plástico bolha? Essas são apenas algumas das criaturas bizarras e brilhantemente imaginadas que garantiram o sucesso da série e, através delas, diversos episódios muito memoráveis. Porque, além de tudo, Doctor Who é uma série de ficção científica e isso sempre vai vir em primeiro lugar. E se eu posso dizer algo, é que é uma ótima série de ficção científica. Os roteiristas nunca se esquivam de explorar os conceitos mais bizarros e criativos, o que pode gerar resultados incríveis, ou bem medíocres. Mas, no fim das contas, tudo isso colabora para a criação de uma série muito amada e muito popular. Mas bem, é isso. Com esse vídeo, espero que eu tenha conseguido despertar em você o interesse de dar uma assistida na série, ou, se você já for um fã, por se apaixonar ainda mais pela genialidade de Doctor Who. Essa série sempre vai ser uma parte muito importante da minha vida, e desde que eu era bem novo, o Doutor serviu como um modelo do tipo de pessoa que eu queria me tornar. Alguém que sempre resolve os problemas através da inteligência e da empatia, ao invés da força bruta. Alguém que nunca é cruel e nunca é covarde, que sempre tenta ser legal e nunca falha em ser gentil. Mas é isso. Muitíssimo obrigado por assistirem, eu espero que tenham gostado e até a próxima.